Olá pessoal, eu sou a professora Fátima, de língua portuguesa, linguagens especificamente falando. Eu tenho um recado muito especial para dar para você hoje. Você que vai fazer a prova do Enseja, tenha muita força, foco e fé. Determinação é a palavra-chave para o seu sucesso. Pensando justamente no seu sucesso, nós preparamos algumas dicas muito especiais que facilitarão a sua vida lá no dia da sua prova. Bom, nós teremos aqui 9 encontros, ou seja, 9 aulas de língua portuguesa. Dessas 9 aulas, nós teremos 4 que serão gramática, da parte gramatical. Teremos ainda 3 aulas que serão sobre interpretação textual. E, por fim, nós teremos 2 aulas que serão sobre a parte de produção textual. Lembrando vocês que a produção textual ela é a cereja do bolo, ou seja, a parte mais importante da sua prova, chamada redação. Para que nós possamos fazer uma boa redação, nós precisamos escrever bem e ler e interpretar bem, senão nós não conseguimos produzir um bom texto. Pensando nisso, a gente preparou algumas dicas bem legais, bem pertinentes para o dia da sua prova. Dessas aulas, a gente escolheu a aula número 1, tipos de sujeito. E hoje a gente vai fazer uma revisão desse assunto. Tipos de sujeito. O que é o sujeito? O sujeito é o ser que exerce a função da minha frase. O que é uma frase? É uma oração. Então, os tipos de sujeito, eles são 5. Eu tenho sujeito simples, composto, indeterminado, oculto e oração sem sujeito. Esses são os tipos de sujeito que eu tenho nas minhas orações. Então, o sujeito simples, ele possui apenas um núcleo. Ou seja, uma única pessoa exerce a ação na minha frase. Por exemplo, Deus é perfeito. Quando eu quero encontrar o sujeito, eu faço a pergunta para o meu verbo. Ah, professora, mas o que é um verbo? Verbo é a palavra que expressa ação, fenômeno da natureza. Por exemplo, falar, comer, correr, andar, essas palavras são verbos. Então, por exemplo, Deus é perfeito. Eu vou perguntar quem é perfeito e o verbo vai me dar a resposta, Deus. Ou, a cegueira lhe torturava os últimos dias. O que lhe torturava os últimos dias? A cegueira. E ainda eu tenho o sujeito composto, que ele é composto por 2 núcleos ou mais. Ele possui 2 núcleos ou mais. Por exemplo, as vacas brancas e os touros pretos pastavam. Quem pastava? As vacas brancas e os touros pretos. Ou então, fome e desidratação são agravantes da doença daquele povo. O que são agravantes das doenças daquele povo? Fome e desidratação. Vocês estão conseguindo perceber que quando eu pergunto para o meu verbo, ele já automaticamente me dá a resposta? Eu faço a pergunta para ele e ele já me oferece o meu sujeito. Bom, além desses 2, eu tenho o sujeito oculto. O sujeito oculto, ele ocorre quando o sujeito não aparece na oração, mas nós podemos facilmente reconhecê-lo, ou seja, identificá-lo. Nós sabemos que ele está ali, ele só não está escrito. Por exemplo, fiz minhas tarefas. Sujeito eu. Eu posso tranquilamente colocar o eu na frente da minha frase. Eu fiz minhas tarefas. Segundo, viajou ontem à noite. Sujeito ele ou ela. Eu posso também colocá-lo tranquilamente lá na frente da minha frase. Ele ou ela viajou ontem à noite. Ou ainda, dormiste até tarde. Sujeito tu. Tu dormiste até tarde. Então, vocês conseguiram observar que eu não tenho sujeito, ele não aparece ali, mas eu sei que ele está ali e eu consigo identificá-lo. Ele só não está escrito, certo? Depois eu tenho ainda o sujeito indeterminado. O sujeito indeterminado é aquele que não se nomeia por não se querer ou por não se saber fazê-lo. Aparece em 2 casos específicos. Por exemplo, quando eu tenho verbos na terceira pessoa do plural, os verbos da terceira pessoa do plural são eles ou elas. Então, eu tenho algumas frases para mostrar para vocês os exemplos. Falaram mal de você.
Quem falou mal de você? Não sabemos. Falaram. Disseram que você não andava bem. Quem disse? Não sei. Disseram. Ou então, verbos transitivos indiretos e intransitivos, acompanhados da partícula se, que é o índice de indeterminação do sujeito. E nós temos ainda, por fim, a oração sem sujeito. A oração sem sujeito é aquela que nós não conseguimos encontrar o sujeito dela. Por exemplo, ela é formada apenas pelo predicado. Articula-se a partir de um verbo, que é o verbo impessoal. Observe a estrutura das frases abaixo. Eu tenho meu sujeito e eu tenho meu predicado. Observe que a minha frase não vai aparecer o sujeito. Havia formigas na casa, nevou muito este ano em Nova York. É possível constatar que estas orações não têm um sujeito. Ela é constituída pela enunciação pura e absoluta de um fato, através do seu predicado. O conteúdo verbal não é atribuído a nenhum ser, ou seja, a nenhum sujeito. A mensagem centra-se apenas no processo verbal. A oração sem sujeito, ela é construída com verbos unipessoais, ou seja, na terceira pessoa do singular. Qual é a terceira pessoa do singular? Ele ou ela. E também com o verbo haver, que é no sentido de existir, acontecer, realizar-se ou ainda decorrer. Por exemplo, há plantas venenosas. Deve haver leis mais sábias. No sentido de existir, haviam plantas venenosas. Ou então, deve existir leis mais sábias. A oração sem sujeito, ela é a única oração que você não consegue definir qual é o sujeito que faz a ação na frase. Então eu trouxe para vocês aqui alguns exemplos para ficar um pouquinho mais claro. Faz frio nessa sala. Há várias provas do meu amor por você. Choveu sem parar em São Paulo. Deve haver pessoas inteligentes aqui. Amanheceu antes do horário previsto. Eram 3 horas da manhã. Deve fazer dias quentes na Bahia. Havia muitos alunos naquela sala. Ventou demais ontem à noite. Chega de matéria por hoje. Houve um incidente no meu apartamento. E ainda fez 39 graus ontem. Todos os verbos acima são considerados impessoais, ou seja, eles não possuem sujeitos. E para fechar, então, eu fiz esse resumo bem básico aqui para vocês, a título de memorização mesmo, e eu espero que ele ajude bastante a sua vida. Aí eu coloquei assim, sujeito simples, que é aquele que possui apenas um núcleo, ou seja, eu tenho apenas uma pessoa fazendo a ação na minha frase. Por exemplo, Pedro viajou. Quem viajou? Pedro. Aí eu tenho o sujeito composto, que é aquele que possui mais de um núcleo na frase, ou seja, 2 sujeitos ou mais. Pai e filho viajam juntos todos os anos. Quem viaja junto todos os anos? Pai e filho. Depois eu tenho o sujeito oculto, que é aquele que não está explícito na oração, mas eu consigo identificá-lo pela terminação verbal. Por exemplo, gosto de viajar todos os anos. Sujeito, eu. Se eu quisesse colocar um sujeito na minha frase, tranquilamente eu poderia usar o sujeito eu. Eu gosto de viajar todos os anos. Depois eu tenho o sujeito indeterminado, que é aquele que não se é possível identificar um referente explícito na oração ou no enunciado. Para a flexão verbal, por exemplo, anunciaram a morte do prefeito. Quem anunciou a morte do prefeito? Não sabemos. Não se fala na morte do prefeito no jornal local. Quem que não fala da morte do prefeito no jornal local? Não sabemos. Então ele é um sujeito indeterminado. E nós temos ainda a oração sem sujeito, que é aquela oração que, como você mesmo pode perceber, não é possível determinar o sujeito delas. Por exemplo, chove muito nessa cidade. Há muitos animais no zoológico de Brasília. A oração sem sujeito, normalmente,
ela vem marcada ou por um fenômeno da natureza, por exemplo, o verbo chover, ou ainda pelo verbo haver, no sentido de existir. Há muitos animais no Zoológico de Brasília. Depois eu coloquei aqui para vocês algumas atividades que eu acredito ser bastante relevantes para que vocês possam memorizar um pouquinho mais a forma de utilizar os tipos de sujeito. Coloquei assim: eu gostaria que vocês acompanhassem comigo as atividades, desligassem um pouquinho o vídeo, fizessem as atividades em casa e depois então colocasse o áudio para escutar a resposta, para ver como ficou então o seu entendimento. Então a questão número 1, ela diz o seguinte: em nossa terra não se vive senão de política. Nesta oração o sujeito é indeterminado. Indeterminado porque eu tenho a partícula se na frente do meu verbo viver. Se vive. Então é sujeito indeterminado. Na questão número 2, diz assim: precisa-se de operários para a obra. Nesta oração, o tipo de sujeito é também indeterminado, porque nós temos ali o verbo precisar com a partícula ser junto com ele. Só que dessa vez a partícula ser vem atrás. Ela pode vir tanto na frente quanto atrás. A questão número 3 diz o seguinte: os livros escolares devem ser tratados com carinho. Nesta oração, o sujeito é simples, os livros escolares. Essa já é um pouquinho mais tranquila, sujeito simples é mais fácil. A questão número 4 diz o seguinte: entusiasmo, garbo e disciplina caracterizaram o desfile. Nesta oração, o tipo de sujeito é composto, ou seja, nós temos 3 sujeitos: o entusiasmo, o garbo e a disciplina. Vamos ver um pouquinho mais de atividade logo na sequência? Então, ali diz o seguinte no enunciado: identifique e classifique o tipo de sujeito em oração sem sujeito, sujeito composto, sujeito simples, sujeito oculto ou sujeito indeterminado. A número 1 diz o seguinte: haverá reunião todos os sábados. Aqui nesse caso, eu tenho uma oração sem sujeito, porque eu tenho o haverá lá na frente, que vem no sentido de existir. A frase número 2, a oração número 2, diz o seguinte: além do frio, ventava demais. Aqui eu tenho um fenômeno da natureza, né? Que é o frio. Então, eu tenho uma oração sem sujeito. A número 3 diz o seguinte: São Paulo está ensolarado. Aqui eu tenho um sujeito simples. Quem está ensolarado? São Paulo. Então, eu tenho um sujeito simples. A número 4 diz o seguinte: febre alta e dor de cabeça são sintomas da dengue. O que são os sintomas da dengue? Febre alta e dor de cabeça. Ou seja, sujeito composto. Eu tenho 2 sujeitos aqui. A número 5 diz o seguinte: prenderam o ladrão. Terceira pessoa do plural. Quem prendeu o ladrão? Não sabemos. Se não sabemos, nós temos um sujeito indeterminado. Em seguida eu tenho: faz muito calor em minha cidade. Calor é fenômeno da natureza. Então eu tenho uma oração sem sujeito. Número 7, vive-se bem no campo. Lembrando que quando eu tenho a partícula se ou antes ou atrás do meu verbo, eu tenho um sujeito indeterminado. Em seguida, eu tenho: perdi minha caneta. Quem perdeu a caneta? Eu perdi a minha caneta. Se eu consigo localizar o sujeito, porém ele não está explícito na minha frase, eu tenho um sujeito oculto. Em seguida, eu tenho a frase: não é habitada a lua. O que não é habitada? A lua. A lua é o meu sujeito simples. E por fim, eu tenho ali: de vez em quando, Terezinha vira onça. Quem vira onça? Terezinha vira onça. Então, eu tenho um sujeito simples. Observaram que é bem fácil? Se você perguntar para o verbo, ele vai te dar o sujeito imediatamente. Então, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado bastante. Aproveitem o máximo.
Fiquem à vontade para me enviar perguntas e sugestões, que eu estarei sempre à disposição e torcendo para o sucesso de vocês. Vejo vocês na aula 2.